pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Amém, irmão? Amém. Deus faz barulho. Às vezes Deus faz barulho. Adorar como ação de fé e gratidão. Adorar como ação. Não é como, mas é como maneira. Como uma ação de fé e gratidão. Diz 2 Crônicas 20. Então Josafá se prostrou quando ele ouviu a resposta de Deus, dizendo que Deus lutaria por eles, que essa batalha eles não tinham que lutar. Se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. O rei e todo aquele povo que estava perante se lançaram por terra e adoraram a Deus. Isso é uma ação de fé, irmãos. Eu já estou agradecendo antes mesmo de receber. Amém? Mas olha que fantástico aqui, que maravilhoso é o verso 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos do coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. O que isso quer dizer, pastor? Que há alguns irmãos que se prostram e outros que se levantam perante o Senhor. Isso ao mesmo tempo. Note, uns estão de joelhos e prostrados com o rosto em terra, como o rei e o povo, adorando a Deus. Outros se levantam, porque essa era a missão deles. Sendo levitas, eles tinham que encabeçar a adoração. Se o povo começou a adorar, eles não poderiam ficar para trás. Então se colocaram de pé, para que a voz pudesse alcançar mais longe. E mesmo de pé, louvar a Deus com toda a força dos seus pulmões. Amém? Nem sempre todo mundo tem que estar de joelho. Nem sempre todos têm que estar de pé. Mas sempre temos que adorar. Amém? Diga graças a Deus. O que mais, pastor? Esse aqui eu já li, né? 19, com voz muito alta. Veja em Atos dos Apóstolos. Marque, importante, marque. Atos capítulo 4. Capítulo 12. Verso 4, perdão, obrigado. Quando a igreja ora, o que acontece? Atos 12, verso 4. E havendo 12, 4. Atos 12, 4. E havendo prendido a quem? A Pedro. Porque há pouco tempo atrás, antes desse momento, Herodes havia mandado matar o apóstolo Tiago. E ele percebeu que os judeus ficaram muito felizes, muito alegres, porque ele fez isso, matou Tiago. E ele foi, aproveitou, prendeu Pedro também, já pensando e também depois acabar com ele, depois das festividades. E diz o texto, havendo prendido, o encerrou aonde? Na prisão, entregando a quem? A 4 quaternos. Um quaterno, evidentemente, era um grupo de 4 soldados. Quanto é que dá 4 vezes 4, irmãos? 16 soldados vigiando Pedro. 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas o quê? A igreja o quê, irmãos? Por ele. Esse mês passado eu fui convidado por um ministério para falar sobre saúde mental para os pastores. Pastores, evangelistas, diáconos e presbíteros. E depois eu perguntei ao pastor, por que esse convite? O pastor me falou, porque um dos nossos obreiros tirou a própria vida. Irmãos, nunca houve
Nunca houve na história do Evangelho momentos de falta de perseguição. A igreja sempre foi perseguida. A paz que nos é prometida não é a ausência de guerra, não é a ausência de luta, mas é aqui dentro. A guerra fora, mas a paz dentro. Mas uma coisa que tem mudado ao longo desses anos é que a igreja não ora mais, não clama mais como os crentes do passado. Aqui diz claramente, fácil interpretação, que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração, diz o texto, por ele a Deus. Bom, eu não vou pedir para levantar a mão quem ora por mim, quem me apresenta em oração, porque eu sei que tem muitos. E tenho certeza que, por causa dessas muitas orações aqui da nossa igreja, de outras igrejas que eu já passei, de outras pessoas que eu nunca nem vou conhecer, mas que já me ouviram pregar e passaram a orar por mim, por causa dessas muitas orações, Deus tem me ajudado. Tenho certeza disso. Mas olha como a coisa mudou. Eu conversava com o pastor Manuel antes do culto. Como é que está nessa nossa nova geração? Tudo que acontece de errado nas igrejas, a culpa é sempre do pastor. Eu não estou dizendo que não tenha culpa. Somos seres humanos, podemos errar, podemos falhar. Por isso o meu cuidado em dizer, não faça de mim o seu modelo de vida como alvo. O seu alvo é Cristo. Ele é o único que jamais erra, que jamais falha. O único. O resto de nós pode errar, irmão. Fazemos de tudo, nos esforçamos muito para não errar, mas é possível, é passível, somos passíveis de erro. Mas a igreja não ora mais como antes, não intercede mais como antes. Aqui diz o texto, contínua oração. Eles não paravam de interceder. Hoje as pessoas querem o quê? Receber oração, receber orientação, receber palavra. Quer que o louvor seja muito bonito, que o som seja perfeito, que os músicos sejam, profissionais. E eu não estou dizendo que não devamos fazer as coisas para Deus com excelência. É claro que devemos fazer tudo para Deus com excelência, da melhor forma que nós pudermos fazer, porque Ele é merecedor e Ele não merece menos que isso. Tudo para Deus tem que ser o quê? O melhor. Amém? Mas as pessoas não veem mais aquele intuito de dizer, não, peraí, não, vou orar. Olha lá o obreiro, poxa, ó a obreira, ó o evangelista, ó o pastor. Vou orar por essa pessoa. Senhor Jesus, protege. Jesus, livra do mal. Quem acorda de madrugada, irmão, para orar? Seus pastores. Estou falando do pastor Ricardo não, tá? Pastor Ricardo, pastor Manuel, os pastores das outras igrejas. Quem ora? Quem intercede? Quem clama? Aqui diz claramente, é uma diferença muito importante. Amém? Verso 6. E quando Herodes estava para comparecer, chamar Pedro, nessa mesma noite, estava Pedro o quê? Não estava orando não? Mas não devia estar orando não? É ser humano, meu filho. Vai cansar. Vai ter hora que vai cochilar. Estava dormindo. E a igreja estava o quê? Orando. Porque tem horas que é assim. Um ajoelha, outro fica de pé. Diz o texto. Estava dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias. Tinha dois soldados. E ele encadeado, irmão. Ele amarrado nos dois. Mas fora os dois, tinha mais quantos? Mais 14 soldados. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Só com ele, não era com a cadeia toda não. Só com ele, eram 14. E eis que sobreveio o quê? O anjo do Senhor.
e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, eu lembro de Elias, lembra? Tocando ao lado, o despertou dizendo: levante depressa. Quando o anjo fala isso, te levanta depressa, o que acontece? Caíram-lhe das mãos as cadeias, as correntes. Sabe que corrente caindo no chão? Caindo, não está dizendo que foi depositada. Elas caíram. Será que faz barulho? E disse-lhe o anjo: cinge-te, quer dizer, se veste, e ata as tuas sandálias. Aí a turma que não gosta de amarrar cadastro, viu? Aí, ó. Que mais? E ele o fez. E disse-lhe mais: lança sobre ti a capa e segue-me. Irmãos, você me conhece, eu tenho uma mente muito fértil. Eu lendo isso, e sabe o que vem na minha mente? Não é não? E fez lá. Não é? Ah, irmão, é bom demais.